Bom dia a todos, eu sou Francesco Maria Ferrari, postdoc na Universidade Estadual de Campinas, no Centro de Lógica, no CLE, e obrigado para o convite a apresentar uma palestra aqui. O meu projeto de pesquisa, essa palestra é ligada ao meu projeto de pesquisa, ed é baseada sobre a ideia de apresentar alguns modelos e as interações deles, entre eles, sobre as entidades processuais e os processos, o que é um processo, a noção metafísica de processo. E então o objetivo da minha palestra é exatamente aquilo de introduzir um pouco a ontologia dos processos e de discutir algumas interações entre esses modelos. Em particular, vou começar introduzindo qual é a relevância desse tipo de metafísica a respeito à contraposição com a metafísica chamada da substância e ao naturalismo que deriva delas, o naturalismo fisicalista ou materialista em particular. Então, depois, uma vez que a metafísica da substância seja articulada nos princípios básicos, que seja claro o que eu entendo aqui com metafísica da substância, posso introduzir alguns modelos de metafísica dos processos. Só vou introduzir em maneira bem esquemática, uma lista vou fazer, breve, porque na verdade o objetivo da palestra é aquilo de mostrar as interações entre esses modelos sem me dedicar em maneira exclusiva a cada modelo. E no fim vou apresentar a minha proposta sobre um modelo formal de processos para tentar fazer, não colapsar, mas dar uma explicação analítica que satisfaça todos esses modelos que vou mencionar e para depois dar algumas conclusões a respeito ao naturalismo que pode ser derivado dessa abordagem metafísica. Então, o que é a metafísica da substância? E qual pode ser o fisicalismo, ou seja, a tese que a metafísica tem que se basear sobre a física. Então, que o tipo de entidades tem que ser definida a partir da física. Bom, a gente tem algumas variantes de metafísica da substância, que classicamente entende as entidades como substâncias, ou seja, como entidades que garantem a existência por elas mesmas, ou seja, que não precisa de nada mais que elas para garantir a própria existência. Então, a gente vai ver depois que essa noção é uma noção absolutista das entidades, ou seja, as entidades não precisam de nada mais, não precisam de outras entidades para definir a própria existência e a própria individualidade. Na literatura, às vezes, hoje em dia, se encontra as palavras do tipo absolutisness, ou seja, causalidade absoluta, com respeito a esse tipo de abordagem. E, obviamente, o materialismo, ou seja, a tese que os sistemas físicos são compostos, feitos, são explicáveis em termos de bit of matter, ou seja, digamos assim, pontos materiais. Bits é uma noção que deriva da teoria da informação, mas, de toda forma, da unidades materiais. É um modelo ainda atomístico, obviamente. E então, as variantes dessa metafísica da substância que satisfaz esse tipo de materialismo são o nominalismo, materialismo clássico dos tropos, que na verdade também na variante dos tropos não aceitaria a definição de sistemas em termos de bit of matter, mas aquilo que é relevante é que entende que os sistemas são sempre, os sistemas como um todo, não têm um próprio valor ontológico, uma própria existência ontológica, mas são sempre reduzíveis aos elementos que compõem, que constituem esses sistemas coletivos. Outro modelo clássico é o atomismo, Democriteo, Leucipo, a gente conhece bem. E outra variante é o dualismo. O dualismo por que é relevante?
Porque, de fato, o dualismo pode ser ontologico ou epistêmico. De fato, o materialismo pode constituir, no caso do dualismo ontológico, um aspecto, um dos dois aspectos da realidade, e outro é aquele formal, e aqui se liga ao noção do platonismo, que bem exatamente não satisfaz o materialismo em si, mas de toda forma constitui uma variante muito interessante do platonismo, da metafísica da substância, se não for, digamos, pode ser individuada como a primeira metafísica da substância consciente, e o dualismo epistêmico, que interpreta o segundo aspecto da realidade, ou seja, a forma, aquela que classicamente era entendida a forma, com um valor estritamente epistêmico. E aqui se liga a questão entre o materialismo clássico, o atomismo, e o mecanicismo, ou seja, a fundação das leis da natureza, as leis coletivas, estatísticas, que tem uma interpretação exclusivamente epistêmica. Os princípios básicos dessa metafísica, para dizer hoje em maneira analítica, são o princípio da extensionalidade, que eu vou entender em um sentido um pouco mais amplo daquilo que usualmente é entendido, ou seja, simplesmente a satisfação o fato de incluir entre os princípios básicos o princípio da extensionalidade. Eu vou decompor um pouco esse princípio, falando que a extensionalidade implica o compromisso ontológico com uma base, com um nível básico de entidades fundamentais em termos de átomos, em termos de indivíduos, em termos de substâncias, sobre que a base ontológica é no sentido que todo o resto, todos os outros níveis ontológicos podem, com essa abordagem, a maioria pelo menos dessa abordagem, podem ser reduzidos a esse nível básico. Então, todos os outros níveis superiores, falamos em geral de higher order, ou níveis de ordem superior, são ou interpretados epistemicamente, ou são reduzíveis. O valor ontológico dele, a dependência ontológica, falamos assim, é definida, é dada exclusivamente pelo nível básico. E então, o que significa isso? Isso tem uma implicação, ou seja, que, de fato, uma entidade coletiva, digamos assim, é vinculada ou definida em termos de extensões, coleções, conjuntos. E qual é a característica deles? É que uma extensão, um conjunto, uma coleção, é definida por aqueles indivíduos que pertencem, nada mais. Ou seja, é uma definição exclusiva. Ou um elemento pertence a um conjunto ou não pertence a um conjunto. Então, ou um sistema físico coletivo, em termos materialistas, é composto de átomos que pertencem a esse sistema. Todos os outros não pertencem. Então, tem uma definição exata, precisa, daquilo que define, daquilo que é a composição do nosso sistema físico. Obviamente, aquela que é a linguagem clássica das teorias formais desse tipo de metafísicas é a linguagem da lógica predicativa, que mantém um dualismo, o dualismo que é aquilo entre termos e predicados, termos que denotam indivíduos e predicados que denotam esses elementos coletivos, ou sistemas, digamos assim. E a grande questão é como interpretar esses predicados, se em termos exatamente de uma metafísica nominalista, ou seja, dizendo que são apenas questões linguísticas, elementos linguísticos que não afetam a nossa ontologia, ou interpretar eles a partir de uma metafísica, digamos assim, conceitualista, por exemplo, dizendo que são conceitos, mas que não têm um valor ontológico em si, no sentido exatamente dos indivíduos, que é a base ontológica sobre a qual tudo vai se reduzir. Agora que temos claro o que é a nossa metafísica da substância e o materialismo implícito, obviamente a nossa ideia principalmente é o modelo atomista, podemos introduzir alguns modelos de entidades processuais, ou como eu chamo aqui, process-based entities. Na verdade, eu aqui estou me referindo em geral também ao caso elementar de processos em si, sem considerar os objetos, digamos assim,
ou as entidades que se podem construir a partir de processos. Bom, a história, como você pode ver na Stanford Encyclopedia, é ampla, parte até da antiga Grécia, mas aquilo que para a gente é relevante hoje é se concentrar nos últimos tempos, em particular quando essa noção de processo foi explicitamente colocada no debate metafísico e por obra pelo Whitehead. Whitehead, grande matematico, e ele teve também uma segunda vida filosófica, digamos assim, quando ele mudou para Estados Unidos. Ele trabalhava em Cambridge, mestre de Russell e colega dele, mas ele começou uma segunda carreira filosófica e que abriu a noção de processos por questões naturalísticas. Aqui não quero enfrentar a origem da ideia do Whitehead, mas aquilo que é relevante é que o modelo de Whitehead de processo é que os processos em comparação a respeito a substâncias que são consideradas de fato entidades estáticas. Se lembra como é a definição de extensionalidade? Um sistema é definido em maneira estática no sentido que é já definido tudo a partir da coleção dos indivíduos que ele tem. Essa coleção é exata, é definida de maneira exata. Então nada pode mudar. O sistema que ele é, se algo vai faltar, se algo vai mudar, não é mais aquele sistema, é outro sistema. Exatamente a respeito do princípio da extensionalidade conjuntista. Ou abordagem de Whitehead, então, uma abordagem que se contrapõe às limitações do metafísica da substância. Essas limitações são, em particular, naturalísticas. Ele era um cuidadoso leitor da física e da ciência em geral. Então, processos são entidades dinâmicas de tipo, em particular, ele explicitamente fala holístico e relacional. Depois vamos ver o modelo dele de maneira mais detalhada. Outro modelo que eu vou usar para essa exposição é o modelo de Bicard. Na verdade, Bicard é Campbell, mas Bicard em particular dedica muito espaço às próprias reflexões sobre o modelo de processos como as organizações. São úteis as organizações no discurso dele para garantir a emergência. A emergência que vai ser, a gente vai ver uma característica fundamental dos sistemas, ou seja, os sistemas coletivos, para garantir como os sistemas coletivos têm um valor ontológico, ou seja, não precisam ser interpretados de maneira epistêmica ou apenas linguísticas. Precisamos da noção de emergência. Uma noção de emergência que é problemática. A gente vai discutir as questões, como as organizações resolvem os problemas de emergência. Outro modelo é aquele de Escher. Escher apresenta uma ideia de processos que é baseado sobre a ideia de concretos universais concretos ou estruturas concretas. Então, ele dá uma conotação estrutural dos processos para garantir a capacidade de multiple realizability. Realizabilidade múltipla, desculpa. Realizabilidade múltipla. E que é um problema sério que sempre afetou todas as metafísicas, ou seja, como universal se instancia, se concretiza nos indivíduos. Esse era o paradigma clássico baseado sobre o dualismo de propriedades e indivíduos. Então, o modelo estrutural deveria, a partir das reflexões de Escher e de outros, obviamente, resolver esse problema. Outra questão foi levantada pela Seibt, que é autora da entry da Stanford Encyclopedia, a qual justamente fala que processos são indivíduos não particulares, ou seja, não são caracterizados pelos fatores que particularizam as entidades, por exemplo, propriedade espaço-temporal. Ela fornece, então, esse modelo garante um critério de identidade que é baseado sobre a funcionalidade
e não mais sobre o conjunto, a extensão que define o sistema. Então, mais a funcionalidade, ou seja, o comportamento característico ou as operações características dos sistemas. E, enfim, eu vou de fato, tenho a minha proposta que fala de que os processos são um tipo particular de estruturas, e esse tipo de particular de estruturas são estruturas relacionais, capturadas por uma teoria formal que se chama teoria das categorias, e que junta, eu acho, pelo menos eu tento mostrar, que junta todos os outros modelos de maneira bem uniforme e simples. Mas vamos lá. Então, o modelo de Whitehead é um modelo que tenta dar uma explicação do dinamismo fundamental do ser, ou seja, como as entidades chegam a existir, qual é o processo que permite a constituição das entidades do mundo. Isso se enquadra, digamos assim, fica em um modelo bem evolucionista, que é exatamente, essa é exatamente a pergunta que a metafísica da substância não pode resolver, em absoluto, porque a metafísica da substância assume, pelo menos, um nível básico de entidades, sobre as quais ela não pode dizer nada. Aqui, o modelo de Whitehead é exatamente pega esses indivíduos, essas entidades, e fala, bom, não, a gente tem que garantir como elas se constituem. O dinamismo, o becoming, o torna-se do mundo é fundamental, é uma evidência que tem que ser explicada, tem um valor explicativo, e a gente dá uma explicação em termos de processos, ou seja, através de processos, que não é mecanismo, se lembra, o mecanismo deixa as coisas como estão, de fato, mas o processo é aquilo que permite a constituição das entidades. Esse processo, na visão dele, é duplo. Tem dois aspectos. A concrescência, como ele chama, concrescence, e transição. De fato, a concrescência é um princípio, é um processo formal, holístico, ou seja, um princípio que permite a unificação de uma multidão de entidades isoladas entre elas, até constituir uma única entidade que sintetiza, digamos assim, todas as outras. E, então, essa nova entidade, essa entidade holística, não é do mesmo nível, digamos assim. Não é uma delas, uma daquelas que pertence àquela multidão anterior. Então, é uma nova entidade. Sendo uma nova entidade, o principal contributo da concrescência, do processo de concrescência, é aquilo de introduzir novidade na ontologia. Então, a novidade tem um valor ontológico pelo Whitehead. E a noção de novidade é estritamente relacionada àquela de emergência. Concrescência e emergência, não. Vou responder imediatamente. A ideia de Whitehead não é aquela de emergência. E, não, digamos, alguns tentaram falar que sim, mas a concrescência tem vários problemas. Eu, na verdade, acabei de submeter um artigo onde menciono alguns desses problemas, mas em particular, ainda, a gente vai ver depois, se pode reaplicar um argumento que a gente vai estudar depois, que se chama exclusion argument, argumento de exclusão sobre a emergência, ou seja, que deixa a emergência ineficaz. Mas depois vamos a comentar um pouco. E transição. A transição é o processo que permite de passar de fases de ordem estrutural de um nível de complexidade até o próximo, onde a nova concrescente entidade uma vez que a nova concrescente entidade é constituída. E a nova entidade é reimersa, digamos assim, nesse novo domínio, a partir da qual o novo processo de concrescência pode ser reaplicado e construir uma nova entidade ainda que inclui a nova entidade anterior entre a multidão, os constituintes dela. Então, cada nova entidade tem sempre, pelo menos, mais uma entidade, que é aquela anterior. É um processo iterativo, simplesmente.
Mas é muito interessante ver como o problema de Whitehead é garantir a transição de fase. É um termo técnico que se usa como se chama, na termodinâmica, em particular não linear, e que agora, através de outros modelos mais profundos quantístico, digamos assim, como a teoria dos campos, é introduzida de maneira essencial também no nível subatômico, então quantístico, da realidade. Então, a transição de fase é uma noção fundamental. Muito interessante esse aspecto. E notamos imediatamente que a extensionalidade não vale na ideia de Whitehead. Na ideia de Whitehead, para ainda caracterizar melhor a nossa noção de extensionalidade, que de fato é aquela clássica, para um sistema, por exemplo, formal extensional, garante sempre que as operações tipo a soma 2 mais 3 e 3 mais 2 são operações idênticas, não varia nada, porque aquilo que é relevante é o conjunto de pares ordenados, e nesse caso a operação de adição, conjuntisticamente, obviamente, não faz nenhuma diferença se o primeiro membro do par ordenado 2, 3 é 2 ou 3. Mas, a partir da ideia processual do Whitehead, os processos mentais, pelo menos, que a gente opera nessas operações, é totalmente diferente. Essa é uma abordagem operacional que hoje é aplicado muito na computação, por exemplo. Mas não quero aprofundar mais. Então, vamos ver o que é esse dinamismo a partir da ideia do Whitehead. Dinamismo, então, é garantido através do princípio do concrescência da transição. Nota-se que a transição faz-se que a nova entidade seja imersa no domínio anterior de entidades. Domínio através do qual a nova entidade foi formada. Né? Então, a transição é um princípio relacional que coloca sempre a nova entidade em relação ao domínio anterior. Né? E a concrescência, do outro lado, é um princípio, a gente fala, holístico. Então, temos que duas questões, o holismo e o relacionismo. O dinamismo, pelo Whitehead, é explicável em termos holísticos e relacionais. Ele, em particular, sintetiza tudo isso em aquilo que ele chama o princípio subjetivista reformado ou princípio da relatividade, isso só para deixar claro, onde ele fala que a constituição do ser é dinâmica, que as entidades concrescentes são subjeto da experiência do pedaço, digamos assim, do fragmento da área relevante do universo a respeito da formação delas. Aqui, obviamente, o termo subjeto e experiência não são termos interpretáveis epistemicamente. O Whitehead quer apenas dizer que a entidade concrescente tem experiência, ou seja, é sempre em relação dinâmica, exatamente, com o ambiente externo e interno. Tanto que entidades concrescentes são internamente determinadas. Essa é uma característica muito interessante, porque os átomos não são determinados interiormente. As partículas, na metafísica das partículas, na visão clássica, não são últimos indivíduos que não são internamente determinados. Bom, um dos problemas do modelo de Whitehead é o fato que, de toda forma, é viciado por um fundamental particularismo, ou seja, um particularismo que faz ele interpretar os processos como eventos, ou seja, caracterizados por alguns fatores espaciotemporais, e então deixa essa interpretação um pouco problemática. Mas a coisa fundamental que eu estava querendo enfatizar com a ideia de Whitehead é que ele foi o primeiro, digamos assim, na época moderna. Desculpa, tem um caminhão. E
a enfatizar como o dinamismo fundamental tem que ser explicado em termos holísticos e relacionais. Então, a gente se propôs fiz uma pergunta antes. Será que a nossa concrescência é emergência? Bom, vamos então. A introdução de novidade é uma característica fundamental da metafísica do processo. E hoje em dia, aquela que é considerada uma característica fundamental da metafísica dos processos é a noção de emergência. Então, vamos ver como a noção de emergência foi caracterizada e foi problematizada, sobretudo a partir de uma abordagem naturalística de tipo reducionista ou materialista. Então, a emergência foi introduzida para, em tempos até antigos, mas a noção mesmo é do fim do 1800, me parece, foi usada, assumida, digamos assim, para tentar explicar o mecanismo construtivo que está atrás do surgir da entidades complexas, que são entidades que caracterizam sistemas coletivos não lineares, que têm um comportamento que é descrevível, que pode ser descrito apenas com leis não lineares, ou seja, que não respeita alguns princípios que são aqueles clássicos digamos assim, do atomismo. As entidades emergentes são caracterizadas pelas propriedades emergentes e são tecnicamente, a partir da visão substancialista, formalizados através de uma linguagem da segunda higher order, pelo menos de uma segunda ordem. Se indivíduos que compõem os sistemas são caracterizados, são representados por termos, então por expressões da primeira ordem, as propriedades emergentes são, sendo propriedades dos conjuntos de indivíduos, são caracterizados por termos, por expressões da segunda ordem. Então, isso manifesta o dualismo formal que é implícito na abordagem naturalista. Então, o naturalismo, obviamente, supõe, como a gente falou, que um sistema físico puro, digamos assim, é composto exclusivamente de bits of matter, de átomos, que são denotados por termos, expressões da primeira ordem. Então, a partir da abordagem fisicalista, clássico, materialista, da metafísica da substância, existe um dilema. Temos a emergência ou temos o naturalismo? Admitir emergência seria como renunciar ao naturalismo, porque seria como admitir que existem entidades da segunda ordem, digamos assim, ou seja, que existem, que têm um valor ontológico e causal, então cosmológico, metafísico e causal, que pode afetar os sistemas da primeira ordem, mas isso contradiz exatamente o dualismo básico, ou seja, a ideia que os dois níveis são totalmente separados. Então, qual é a solução que eles tentaram? A partir da crítica, que agora vamos ver, à noção de emergência, através do argumento da exclusão, a solução que eles acham que foi a única percorrível, que se pode pegar, admitir, é aquela de não aceitar o dualismo, então de se comprometer com formas de nominalismo, mas que a gente, aqui estou nerd, mas que a gente sabe que o nominalismo também é baseado sobre um dualismo formal, termos predicados na lógica da primeira ordem, e que a emergência tem que ser assumida em lugar de superveniência, não só de superveniência, tem que ser assumida em lugar de emergência, para garantir a dependência ontológica dos sistemas do ordem superior, digamos, denotado por termos de ordem superior, para garantir que esses sistemas ontologicamente não vão adicionar nada na nossa ontologia. O que significa isso? Significa que um sistema collettivo de segunda ordem, digamos assim, de ordem emergente, ontologicamente é totalmente definido
pelo sistema de primeira ordem, que é exatamente uma coleção de átomos. E então não adiciona nada à nossa ontologia. Aquilo que é problemático é só se questionar sobre a não reduzibilidade lógica, conceitual, que o emergente enfatiza, mostra para a gente. Ou seja, o sistema emergente é emergente só a respeito, apenas a respeito, essa é uma interpretação epistêmica, obviamente, a reduzibilidade lógico-conceitual, mas da um ponto de vista ontológico não adiciona nada, não são elas, sistemas coletivos, não são sistemas com valor ontológico separado, digamos assim, ulterior. Então, vamos ver como funciona o exclusion argument, o argumento da exclusão, que na visão materialista, foi proposto pelo Kim e por outros, mas em particular pelo Kim, Jagueon Kim, que falsifica a emergência. O argumento é simples, digamos que a emergência é estabelecida como uma relação covariante, ou seja, quando tenho dois diferentes sistemas emergentes, um causado pelo outro, tem também duas bases diferentes, dois níveis básicos, que a gente pode chamar basal condition, condições básicas, ou sistema da primeira ordem, ou aquilo que seria o sistema físico puro. A gente vê aqui, B e B estrela são definidos, modelados a partir de PPS, que era a definição anterior do sistema físico puro. Aqui são em termos de bit of matter, átomos e das propriedades deles. E, então, se tem diferença entre sistema emergente, tem necessariamente diferença entre as bases materiais. E qual é a questão? Será que é possível ter uma causalidade no nível emergente? Para entender se tem uma causalidade no nível emergente, a gente tem que investigar a plausibilidade dessa noção, porque a causalidade emergente comuta, digamos assim, é idêntica à composição dessa relação, que se chama downward causation, ou seja, a causação a partir do nível emergente por uma base material, e a emergência estrela, porque aqui falamos de um sistema estrela. Então, a pergunta é exatamente essa aqui. A partir da emergência, que como a gente vê é uma linha contínua, aqui é uma linha de pontos, é uma fragmentadas em pontos, porque a partir desses argumentos não vale a causação emergente, não tem nenhuma causação emergente, porque não pode valer a downward causation. E por que não pode valer? Bom, a partir de dois princípios, causal closure, desculpa, da fechadura causal do sistema físico, ou seja, que o sistema físico é baseado sobre, está apenas é garantido pelo PPS, ou seja, a causalidade física é definida apenas no nível básico, no nível B estrela, por exemplo, e na causal exclusion, ou seja, que existe cada sistema, que é sempre um efeito de uma causa, tem apenas uma causa suficiente, não pode ter duas. Então, não poderia ter M e B como B estrela, não poderia ter M e B como duas causas, tem que selecionar uma delas. Mas, através da fechadura causal, então, M não pode ser causa de B estrela. Então, mais simplesmente B, então DC, downward causation, não é uma boa relação, não é válida, então a causalidade emergente não existe. Não é eficaz. Mas qual é o problema desse argumento? Que esse argumento é uma petitio principiis, na verdade. E por quê? Porque a gente já estabeleceu, por definição de PPS, por definição de sistema físico puro, que M não pertence ao mundo físico, então, a partir do naturalismo, não pertence ao mundo também metafísico, ontológico em si. Esse significa ser naturalista. Significa que a própria física define os limites da metafísica. E, então, a downward causation é definida já apenas em termos formais
é mal definida em termos formais, porque junta é definida sobre um elemento não físico, M, e um elemento físico. Então, a partir da mesma definição, não pode ser uma relação física. Isso porque a assunção principal do materialismo é exatamente que tem um nível básico, que é aquele material, que compõe, que constitui a ontologia física, então a nossa metafísica. Então, qualquer seja o valor de M, tem que ser, pelo menos, interpretado de maneira epistêmica, mas não pode ser ontológico. Isso pelo naturalismo. Espero que seja claro o argumento. Então, a gente viu antes, falamos que a solução era não omitir o dualismo ontológico, obviamente. Então, falar de nominalismo. E para falar de nominalismo, eles começaram a interpretar epistemicamente a noção de emergência e a garantir a ontologia e sistemas coletivos apenas através da relação de superveniência. Mas como se comporta a relação de superveniência? A superveniência se comporta assim como uma relação de covariança, que a gente já viu que também a emergência é covariante, porque se você tem diferenças entre sistemas emergentes, então tem diferenças entre as bases físicas, materiais delas. E a superveniência determina a ontologia do sistema emergente. Uma propriedade emergente M superviene ou é determinada pela micropropriedades ou condições básicas B1, Bn, que caracterizam os indivíduos físicos, materiais que compõem o sistema. Ou seja, está a dizer que qualquer coisa X é caracterizado pelo BBN, X necessariamente tem também a propriedade M. Tá bom? E o modelo supervenista, dado que a causação entre níveis emergentes M e M estrela não é válida, não tem nem downward causation, obviamente, é definido, em lugar de emergência, assumimos a superveniência, é definido nesses termos, ou seja, a única causalidade plausível é aquela no nível básico B, e tudo o resto são, como dizer, interpretáveis em maneira epistêmica, em maneira estatística. As leis coletivas são apenas coletivas em termos estatísticos, mas não garantem nenhum poder causal. Ou seja, o sistema emergente não tem nenhum poder causal nos subsistemas e tampouco, então, no sistema, com outros sistemas emergentes, em estrela, por exemplo. Mas temos um problema aqui, um problema formal relevante. Por quê? Porque, de fato, a gente tem que construir uma teoria da superveniência. A superveniência é uma posição não dualista, mas não explica o que está acontecendo entre B e BM. Não explica. E, de fato, não pode explicar. Mas também assumindo que não explica, que tudo bem, a gente tem um problema. Como definir essa relação? Porque essa relação é definida a partir de uma distinção entre níveis, B e M, o nível básico da primeira ordem, o nível higher order, segundo nível da emergente. Mas a gente tem um problema formal, porque B são as propriedades aqui dos indivíduos materiais, e M tem propriedades de segundo nível, que se aplica ao conjunto dos indivíduos, e não aos indivíduos, não caracterizam os indivíduos mesmo do sistema, mas caracterizam o conjunto dos indivíduos. E a gente tem um problema formal com essa posição não dualística, porque essa posição é em contradição, não explicando aquilo que acontece. Porque a superveniência, obviamente, como a gente sabe, de um ponto de vista formal, desde a descoberta dos paradoxos de Russell, não se pode, em maneira uniforme, criar uma teoria, então, com uma linguagem só, com termos de um nível só, que tente conjuntar exatamente, juntar na mesma linguagem a fala sobre as propriedades dos indivíduos e as propriedades dos conjuntos dos indivíduos. Isso gerou, do ponto de vista formal, gerou aqueles que são aquilo que é conhecido como paradoxo de Russell e a reestruturação, a reforma total da teoria dos conjuntos. Mas, de fato, essa é uma limitação formal que a superveniência tem. Então, a superveniência tem que admitir a distinção entre níveis.
Mas como então ela garante a interpretação de M? Como ela explica a interpretação de M? Porque do ponto de vista ontológico, ela tem que garantir, a nossa teoria tem que garantir alguma semântica que interpreta o nível superior. Semântica nominalista? Bom, não quero entrar no assunto, mas a semântica nominalista tem vários problemas, em particular com a física. E são devidos àquilo que eu vou dizer nas últimas slides sobre a falsificação da premissa mesmo da metafísica da substância, ou seja, que os sistemas físicos podem ser descrevidos a partir apenas de sistemas atomísticos, tá bom? Ou seja, de indivíduos e conjuntos de indivíduos isolados entre eles. Mas vamos para frente, porque a gente está um pouco atrasado. Então, qual é a solução de Campbell e Bicard? A solução de Campbell e Bicard é que, a partir dos problemas que a superveniência não explica, e não pode se relacionar dois pontos, dois níveis diferentes, então a superveniência é uma relação que fica apenas no nível B, básico. E a partir do fato que o argumento de exclusão é uma petitio principis, a causa da definição do sistema físico puro, e não vou entrar no regularity argument, mas seria interessante mesmo. Então, eles individuam, obviamente, que a assunção problemática é exatamente PPS. Mas PPS é relacionada estritamente à nossa extensionalidade, ou seja, ao compromisso ontológico a um nível básico de indivíduos, um nível ínfimo, vamos dizer, o nível básico. A solução que eles propõem é aquela de passar de uma hierarquia de conjuntos de indivíduos a uma hierarquia de organizações. Uma jerarquia de organizações. O modelo dele é um modelo organizativo, mas essa jerarquia como é? Uma jerarquia não níveis no sentido formal, mas uma jerarquia de complexidade. Ou seja, níveis de complexidade. A distinção entre níveis é uma distinção extrínseca, só na fala, mas porque, de fato, a emergência é dentro das organizações. Não é uma emergência a partir de um nível básico até um nível superior. Não, a emergência é dentro das organizações mesmas. Ou seja, o que significa isso? Que a distinção entre níveis, o limite de definição entre os níveis, primeiro nível, segundo nível, primeira ordem, segunda ordem, é esfumata, como se pode dizer? Blurred em inglês. Agora não sei, na verdade, a palavra em português, mas de toda forma, isso como pode se garantir? Exatamente excluindo entre as assunções, as nossas assunções naturalísticas básicas, o compromisso ontológico. Eliminando o compromisso ontológico com um nível básico, a gente se compromete a eliminar o dualismo formal. Essa é a ideia deles. Mas eles não propõem uma explicação exata de que é uma organização. Então a gente fica com essa noção metafísica, mas pouco clara. Outras duas noções são apenas aquelas de concreta estrutura e, como a gente vai ver, Rescher propôs essa noção para garantir que os processos mostrem periodicidade, ou seja, comportamentos periódicos estáveis, que são, em princípio, repeatable. Significa, em princípio, que são repetíveis em outros momentos, em outros lugares, não só porque são periódicos e se repetem entre eles mesmos, mas que são simultâneos, por exemplo, no mundo. Chove aqui, pode chover em outro mundo, em outra região espaço-temporal. Mas o chover, como tal, é um processo que a identificação é baseada sobre a comunhão, ter em comum uma estrutura. E isso, para ele, essa abordagem estrutural garante, resolve um problema que os universais, os processos são concretos, universais,
juntamente, em uma vez só. Ou seja, não se coloca mais o problema, não existe mais, não faz mais sentido, a partir da ideia de Escher, não, digamos assim, a metafísica dos processos resolve o problema de como caracterizar em maneira coerente o problema do concreto e do universal, da separação entre concreto, ou seja, nível particular básico, e universal, nível formal, segunda ordem. Esse problema vai ser resolvido através da abordagem estrutural, porque o princípio de ter uma estrutura em comum, como princípio de identidade, permite de resolver o problema, aquilo que era o problema da instância, do universal no particular, sem cair nos problemas da metafísica da substância. Não vou entrar aqui, vou só mencionar esse fato. Em particular, depois, através a transição entre estruturas é outra noção fundamental, the shift, the transition from a structure to a structure, é outro foco dessa abordagem. Bom, a gente sabe, a partir da teoria das categorias, que agora vou mencionar, que as estruturas genuínas não são vinculadas a um domínio básico, exatamente por essa característica fundamental, aquilo que é a dicotomia concreto-universal pode ser resolvida, pelo menos do ponto de vista intuitivo, dado que Resch não fornece uma análise exata do problema, a partir do modelo estrutural de processos. Outra coisa interessante era o modelo da Seibert. O modelo da Seibert de processos como indivíduos não particulares estabelece, caracterizado por um critério de individuação dos processos, que a gente já falou, é não extensional, ou seja, não é vinculado a particulares, a indivíduos particulares, de alguma forma. Mas é vinculado ao comportamento característico ou funcionalidade do sistema. Então, como vemos, a solução do Bicard e Campbell sobre organizações, o modelo estrutural do Rescher e o modelo da Seibert, de indivíduos não particulares, têm todos em comum uma coisa, que não são vinculados, são modelos que renunciam ao vínculo com partículas. Nesse sentido, com particulares. Nesse sentido, eles se caracterizam como não whitediano, exatamente porque o Whitehead tem essa forte interpretação de processos como eventos, entidades processuais como eventos. Esse é um grande limite da metafísica dele. E essa característica que junta todas, faz converger esses modelos, eu vou pegar como fundamental para caracterizar a nossa noção, de maneira analítica, formal também, a nossa noção de processo e de entidade processual. Bom, para acabar, como juntar então organizações e estruturas? Bom, organizações são claramente as estruturas, mas não todas as estruturas são organizações. Por quê? Porque as estruturas podem ser definidas em várias maneiras. Aqui temos 3 maneiras essenciais. Estruturas são definidas através de relações. Pode ser relações de objetos, relações de propriedade. Bom, o SR2, obviamente, é problemática para a gente, porque obriga a gente a se comprometer explicitamente com objetos. Então, bom, a gente sabe que processos são estruturas, são holístico-relacionais, como essas estruturas, né? A partir do Whitehead a gente sabe, mas não todas as estruturas são processos, porque os processos são emergentes e dependem do environment, ou seja, a individualidade dele depende do comportamento. O comportamento é sempre uma noção relativa, porque é relativa ao sistema de referência. Tá bom? Então, o ambiente. O nosso OSR2 aqui não pode ser de toda forma utilizado, porque te compromete com objetos. Então, não permite emergência e assume uma ideia de individualidade absoluta.
que não depende das relações com outros indivíduos, com outros sistemas no ambiente do sistema de referência. Então, mas temos um problema a respeito aos outros modelos de estruturas, porque é verdade que eles não são explicitamente compromisso com objetos, mas isso depende da sintaxe, mas podem ser implicitamente compromissos com objetos, ou seja, a partir da semântica. Então, qual é o modelo semântico? Qual é a semântica que garante, que satisfaz, que é modelo da nossa estrutura, do nosso modelo estrutural? Bom, ovviamente a gente tem que usar como modelo semântico, como sistema semântico, para interpretar o nosso estruturalismo, um sistema que uma teoria, um modelo que não seja extensional e então não conjuntista. Conjuntista é análogos, obviamente. E aquilo da category theory é exatamente um modelo não extensional. A gente vou mostrar com poucas características a comparação. Vou mostrar como se caracteriza com respeito ao sistema conjuntista. O sistema conjuntista, digamos que classicamente pode ser reconhecido como uma teoria formal do ser, platonismo e tal. Não vou entrar na questão. Mas então, o que significa isso? Que é redutivo, porque tem uma noção unívoca do objeto, né? Assertivo, ou seja, tem um compromisso ontológico ao respeito aos objetos. A teoria utiliza então uma identidade primitiva, digamos assim, ou absoluta. Primitiva é usada em alguma literatura, mas e objetos então são absolutos indivíduos e são indivíduos básicos. Em particular, as primeiras teorias assumiam ur-elements, objetos que são elementos, mas que não são conjuntos, por exemplo. Depois foram eliminados ur-elements, mas foi introduzido um axioma, que é o axioma da boa fundação, que exatamente fala que um conjunto não pode ser elemento dele mesmo. Então, significa que tem um dualismo implícito nessa teoria, porque significa que tem um nível mínimo de conjuntos que são elementos, e então tem uma separação entre aquilo que é a noção de elemento e a noção de conjunto. E aqui está o dualismo que se mostra nessa teoria. E a ontologia deles é rígida. Uma vez que está estabelecida, está estabelecida. Os conjuntos são definidos de maneira rígida. A teoria das categorias se comporta de maneira diferente. É a teoria do comportamento das estruturas. Ou seja, é uma teoria construtiva, permite de construir objetos a partir de funtores, que são relações entre objetos, e é algebraica, ou seja, não é compromissa ontologicamente a respeito aos objetos, ou seja, não precisa de assumir objetos como existentes. A noção mesma da existência não tem o mesmo valor que na teoria dos conjuntos. O critério de identidade é contextual, ou seja, depende do ambiente, ou seja, das outras estruturas. Não é um comportamento univocamente determinado, é muito mais fraco, mas permite mais liberdade em definir sistemas. E objetos são relacionais, exatamente porque são construídos a partir da funtores, que são relações. E uma coisa ainda mais interessante é que o dualismo termo-predicado, ou termo-fórmula, não existe mais. Esse aqui que eu coloquei em evidência é um diagrama, não vou entrar na questão, mas é um termo, mas ao mesmo tempo é uma fórmula. Exprime essa fórmula aqui. Essa é uma fórmula, como você vê, tem elementos, a parte o fato que está de um lado de um conectivo proposicional, então mostra de ser uma fórmula, mas pode ser explicado nesses termos. Então, a teoria das categorias resolve vários problemas. Vamos ver agora, para concluir, temos 5 minutos, porque
o modello, digamos, a metafísica da substância é baseada, então, o argumento da exclusão é baseada sobre uma premissa falsa, ou seja, que o sistema físico é um sistema constituído de indivíduos isolados entre eles. Bom, è nota, todo mundo sabe che a visão física atual enfraqueceu fortemente a noção clássica da objetualidade ou do indivíduo. Não só de partícula, por exemplo, era classicamente baseado sobre o modelo de indivíduo isolado absoluto. A noção de substância exprime exatamente isso. E como se define? Com o critério clássico de individualidade, a lei de Leibniz. Não explico o que é, mas garante uma individuação unívoca, ou seja, não tem como não saber como é definido como individuar um indivíduo. E é unívoca, ou seja, não depende, não tem nenhuma possibilidade de erro, tá bom? Isso é baseado sobre uma ideia absoluto, pense ao fato que absoluto significa, desde o latim, sem relações, ilhados. Então, a noção de partícula era aquela de um indivíduo que era isolável de qualquer outro sistema. E, em particular, com a noção de vácuo. O vácuo de Democriteu exprime exatamente essa possibilidade de isolar a partícula, o átomo. Você pode fazer, era possível fazer em maneiras matemáticas, porque o vácuo não é uma entidade, mas em maneiras sintóticas tem métodos. Mas, bom, a visão atual é diferente. A visão atual fala que temos o princípio da incerteza. Não sei se chama incerteza ou indeterminação. Esse princípio fala que o princípio de Leibniz, ou seja, a individualidade, o critério de individualidade, individuação absoluta não existe, não vale. E temos um fenômeno interessante, oscilações de neutrinos, ou seja, identidades mudam. Então aqui a gente precisa de uma noção de individualidade não absoluta e também de identidade não absoluta. Em particular, não vale um princípio que vale na lógica clássica, que é a identidade dos indiscerníveis, a indiscernibilidade dos idênticos. Não vale mais. E entre as categorias, esse princípio não vale mais. Vale a individualidade composicional. Podemos construir identidades a partir de composições de relações. E duas composições podem ser idênticas, podem comutar também se forem diferentes entre elas. Uma pode ser com algumas relações, outra pode ter mais uma relação. São todas composições. Essa é uma grande vantagem. Então, o vácuo tem um valor essencial. Como a gente mudou a maneira de ver o vácuo foi essencial. Uma vez era o vácuo democriteu, que entrava na visão clássica, que era inerte, ou seja, sem nenhum poder causal, e mecânico, então, garantia que as leis fossem mecânicas. Mas como garantir a transmissão de forças entre ações entre partículas? Olha que a noção de força e de interação são relacionais. Então, não são estritamente substancialistas. Uma das ideias na antiguidade foi o cliname de Leucipo, mas o cliname era claramente uma hipótese ad hoc, ou seja, uma deviação do fluxo dos átomos para garantir uma primeira interação, mas não era uma hipótese intrínseca do sistema. Bom, agora com a teoria quantística dos campos, a gente sabe que o quantum vácuo não é mais inerte, é uma fonte de energia, é um ponte, aqui se fala, que conecta todos os objetos. Ou seja, os objetos podem ser fechados, os sistemas físicos podem ser fechados, mas não ilhados, isolados. É exatamente contrário à ideia de partículas clássicas. São todos sistemas isoláveis, pelo menos em princípio.
Então, essa função do vácuo faz sim que o ator fundamental da física é o campo, não é mais o indivíduo. Então, a relação indivíduo-environment é fundamental. Tanto è fondamentale che esse relazionalismo che até Rovelli fala, Carlo Rovelli, físico teórico muito interessante, escreve também de filosofia, fala que a teoria quantista dos campos não descreve as coisas como são, não é uma teoria do ser físico, mas descreve as entidades, as coisas como ocorrem, no sentido de como elas interagem entre elas. Ou seja, o mundo das coisas existentes é reduzido a um mundo de possíveis interações. Reality is reduced to interaction, to relation. Então, o que a gente viu para concluir é que processos são entidades emergentes e relacionais, são opostos a substâncias, como o estático se opõe à dinâmica, como a dinâmica são processos, obviamente, desculpa a ordem errada. O dinamismo é explicado em termos de emergência e relacionalismo. Emergência significa não ser compromisso com particulares. Relacionalismo também, em uma certa maneira, porque mostra a dependência do environment. Ou seja, não existe mais uma ideia de partículas. Então, processos são estruturas genuínas, aquelas que não são genuínas porque não são compromissas com particulares. Então, e também a assunção básica do materialismo, a definição que garante a definição como verdadeira, como boa definição do sistema físico puro, não é mais válida, é empiricamente falsa. Então, o nosso naturalismo tem que ser definido a partir da falsificação do materialismo em termos de estruturas relacionais, organizações. Aqui tem uma pequena básica, como se chama? Básica bibliografia. Obrigado a todos. Um abraço.